No gramado em que a luta o aguarda, meus amigos, é fundamental que nós todos façamos um exercício, como diria Dorival Júnior, né, de sairmos um pouco da bolha que a gente vive, porque esse momento do Palmeiras é um momento espetacular. E eu tem horas que eu me pego falando assim: você não é mais palmeirense, porque você não fica mais tão nervoso, nem tão angustiado durante o jogo. O jogo parece fácil, dá a impressão que os caras estão com mimimi dentro de campo. É umas coisas esquisitas que tem assombrado a minha mente. Então eu chamei um cara que é muito especial para mim, um ótimo jornalista da ESPN, da Rádio CBN, para a gente bater um papo sobre o clássico deste sábado à noite na Vila Belmiro. Que coisa maravilhosa a Vila Belmiro. Antes de colocar ele na tela, quero lembrar você que você vai encontrar aqui no primeiro link da descrição tudo sobre o futebol brasileiro, resultados em tempo real, notícias, estatísticas. É só você baixar o OneFootball no primeiro link que está aqui na descrição. Coloque seu celular aqui, eu nunca acerto, aqui nesse QR Code que você vai ser direcionado para o OneFootball. Por que é importante? Porque ajuda o canal. Quando o OneFootball descobre lá, o canal do Massa, tivemos bastante gente baixando o link, você me ajuda, o OneFootball permanece com a gente, você vai ficar bem informado porque, meu irmão, é de graça, não vai gastar nada, você adora isso. Eu que é de graça, é uma beleza, né? Podia até dar para vocês aqui uma injeção na testa, que vocês iam gostar. Então, o OneFootball é de graça e você baixa e vai ficar bem informado. Também, o segundo link que está aqui embaixo é o Apoia-se, é uma vaquinha coletiva digital que me ajuda a sustentar também o canal, certo? Escolha lá o seu plano e fique sócio do Massa nessa empreitada. Bom, vou colocar o homem na tela, que tempo é dinheiro e o homem trabalha muito. Rafael Prats, rapaz, você tá bom? A primeira Ê, pergunta: massa. quem jogou mais, Tonzinho ou Jorge Mendonça? Ah, essa é difícil, hein, massa? Primeiro prazer em falar com você. Abração para o pessoal do seu canal. Sempre bom estar com vocês novamente. Acho que Jorge Mendonça, mas por pouco, né, massa? No aquecimento, né? Você sabe que eu era adolescente e uma prima da minha mãe, chamada Isabel, me levou para conhecer o Tonzinho. Aí tava lá no apartamento, tava o Baroninho, o Tonzinho e mais um que eu não lembro. Ela falou assim: o Tonzinho vai jogar muito no Palmeiras, você vai ver. Eu falei: ah, tá bom, beleza. Aí entrou aquela coisa, né, aquela fila horrorosa, aí só apanha de todo mundo. Que coisa incrível. Ô Prates, Rafael Sabe que isso, Prates, da massa? ESPN. Oi, filho, fala. Essa história aí de que você às vezes conhece o jogador, que você não é muito chegado, não é muito fã, e aí alguém da família apresenta, é o primo que conhece, isso é uma situação. Tem um amigo meu que viveu uma situação dessa. Ele foi apresentado por um jogador que ele não gostava do jogador, não da pessoa. Vamos pontuar sempre, senão tem uma confusão, né? E aí a irmã dele que conhecia essa outra pessoa que apresentou, o fulano lá que você fala assim, não gosto muito do seu irmão, acho seu irmão muito fraco, acho que deu uma confusão. Aí eu mandei ele, então você está falando comigo? É uma É, confusão que eu vou te contar uma história, massa. mas fui lá, conheci o Tonzinho e o Baroninho. O Baroninho metia gol tal, perna esquerda potente. Só não era mais bonito que o Rosemir. Bom, ô Rafael Prates, me diga uma coisa. Você sabe que eu estava no Palmeiras e Fortaleza durante o jogo lá no Allianz Parque, que agora o canal vai aonde o Palmeiras estiver. Nós vamos ao Paraguai, vamos para Belo Horizonte, vamos acompanhar o Palmeiras onde ele estiver, né? E eu estava durante o jogo pensando comigo, cara, você tá esquisito, né? Você não fica mais tão tenso, nem tão angustiado com o jogo do Palmeiras, porque é a impressão que a gente tem. Até o Fragoso publicou um vídeo hoje falando que o Palmeiras ganha o jogo e parece que o jogo não foi tão difícil, né? Se referindo ao jogo contra o Fortaleza, claro, o empate contra o Red Bull, o resultado impera muito nessa análise, mas eu preciso ouvir quem está de fora antes da gente falar do Santos e Palmeiras amanhã na Vila. Qual é a tua visão sobre esse momento? Porque me parece uma coisa que eu não vejo há muito tempo. Inclusive, eu acho esse time melhor que o Palmeiras da Parmalat, não individualmente, em jogadores, né, nomes, jogadores, mas o que esse time joga é uma coisa que eu tenho dificuldade de entender. Conta para nós, qual é a tua visão disso?
Mas a visão de quem muitas vezes não acompanha o torcedor e o time como que você acompanha, tentar fazer uma analogia, tá? É como se estivéssemos aí em uma corrida de Fórmula 1 e o Palmeiras sempre tivesse a volta mais rápida, tivesse vencendo as etapas, tivesse vencendo as corridas e as outras equipes tentam se aproximar. Agora, para as outras equipes se aproximar, é preciso que o Palmeiras comece a errar muito, o carro comece a ter muito problema e as equipes que estão atrás parem de errar. Então tem que ter o melhor mecânico, o melhor piloto, o melhor motor, o melhor carro. Então, para você chegar e atingir esse nível que o Palmeiras atingiu hoje, é muito difícil. Eu tenho falado, Massa, a cada jogo que eu tenho acompanhado do Palmeiras, ou a cada transmissão do Palmeiras, que o palmeirense precisa aproveitar muito esse momento, que o Palmeiras chegou a um nível que é muito difícil de alcançar. E não é de você chegar e ganhar os títulos apenas. Eu acho que é você deixar essa marca. Você olhar para os outros e equipes que têm um investimento tão grande quanto o seu, ou maior que o seu, grande arrecadação, essas equipes parecem hoje perto do Palmeiras, todas atrás, muito atrás do Palmeiras. Agora, isso não é demérito das equipes apenas, é mérito do Palmeiras. Então é como se fosse na Fórmula 1, alguém que hoje tem o melhor piloto, o melhor carro, a melhor escuderia, o melhor mecânico. Agora, não é que virou do acaso isso, não é que encontrou um mecânico que estava ali andando, um piloto que estava ali andando, não. Se preparou para chegar nisso. Eu acho que esse é o grande mérito do Palmeiras hoje. O Palmeiras não consegue as vitórias e ganha títulos por acaso. Não é um campeonato de 3, 4 meses que todo mundo se reuniu bem ali, o treinador é muito bom, vamos jogar aqui 6 meses, termina aquilo. Eu acho que o Palmeiras está deixando uma marca hoje no futebol brasileiro, está obrigando todo mundo a melhorar, para tentar incomodar. Então, realmente, isso para o palmeirense deve ser muito especial. O time vencedor como é, o treinador bom como é, a diretoria séria como é, com cobrança interna, inclusive, de organização. A impressão que o Palmeiras para os outros abriu uma vantagem que para você buscar não é tão simples da noite para o dia, não. Perfeito. Prats, vamos falar um pouquinho então do clássico desse sábado, né? Sextou aqui para todos nós. Me diga uma coisa, o Odair Hellmann está conseguindo ajustar um pouco o Santos, né? Como que você tem visto do trabalho dele, cara? Massa, eu acho que os 3 primeiros meses do ano foram muito fracos. O Santos não aproveitou o Campeonato Paulista. Quando todo mundo aproveita para, entre aspas, ter uma pré-temporada de luxo, o Santos não aproveitou. Acho que o Odair ficou procurando uma maneira de jogar, uma identidade de time, não encontrou. Os resultados não foram bons, os jogos foram fracos. O time demonstrou muita fragilidade defensiva, um poder muito pequeno de criatividade para incomodar os adversários. E aí houve uma segunda pré-temporada. A gente tem de lembrar que os times que caíram precocemente no estadual tiveram aquele tempo do começo do ano de novo em março. No caso do Santos foi isso. E me parece que nessa segunda retomada o time melhorou. Melhorou em relação ao que não tinha quase nada no começo do ano. Um time minimamente competitivo, que se defende um pouco melhor, que ainda tem muitas limitações de grupo, de elenco, mas acho que hoje é um time para pelo menos tentar jogar um pouquinho contra times que são melhores. Não para pensar em coisa muito grande, para disputar título, isso não vai acontecer. Joga um brasileiro de novo para não cair o Santos. Mas comparado a janeiro, fevereiro e março, agora melhorou. O tamanho dessa evolução, aí eu tenho alguma dúvida, Massa. Eu acho que é uma exigência muito pequena do começo do ano, que agora está um pouco melhor depois de abril, maio, mais ou menos por aí. Pelo que eu vi do jogo contra o Bahia, né? O Bahia marcou muito o Santos, acho que faltou um pouco de perna também, porque a sequência é muito pesada para todo mundo. Qual é a melhor estratégia para o Santos enfrentar o Palmeiras? Porque certamente a gente vai ter um ótimo público na Vila, e a gente já viu pelo histórico recente aí, o Santos também engasgado com o Palmeiras, e tem a torcida lá cobrando, né? Ganhar dos porcos é obrigação, É uma obrigação meio, né, pesada. Qual seria a melhor estratégia se Rafael Prats estivesse no banco de reservas, auxiliado por Gabriel Dudziak, passando as informações para enfrentar o Palmeiras? Eu acho que assim, Márcio, uma coisa é a torcida do Santos falar que é obrigação, outra coisa é a realidade. A realidade é um confronto que não é equilibrado, não é igual. A diferença cresceu muito dos clubes nos últimos anos e também não cresceu por acaso. É um clube com projeto esportivo, um clube com organização, um clube que sabe o que quer, contra um clube que está toda hora se reformulando, toda hora se reconstruindo, que é o caso do Santos. Me parece que mesmo na Vila, acho que o Odair pode, talvez, no início,
pedir uma marcação mais à frente, pressionar mais à frente, mas não é muito a cara do Santos fazer isso, não. Eu acho que talvez pela empolgação no começo, 10, 15, 20 minutos, o time tente marcar mais à frente, mas o time não é tão treinado para fazer isso. Acho que é um jogo para o Santos tentar jogar de maneira mais direta. Tentar sair com rapidez do campo de defesa para chegar ao campo de ataque. Acho que o time melhorou o trabalho um pouco com a bola, mas se pensar em encarar o Palmeiras de igual, de peito aberto, mas o DNA do clube, a história do clube, isso é uma outra coisa. Outra coisa é o time atual. O time atual é um time que tem limitações. Me parece que mesmo na Vila, Massa, encarar o Palmeiras de peito aberto não é muito negócio bom para o Santos, não. Acho que o Santos vai ter de novo muita marcação, se defender bem e tentar jogar nas poucas chances que aparecem. Fora isso, para mim, seria surpresa. Certo. Alguma perspectiva de time, alguma coisa assim? Que modelo que você acha que o Odair vai colocar em campo? O Odair tem colocado, geralmente, um time que tem 3 meio-campistas, 2 pontas e um centroavante. Né? Acho que o Odair iria repetir o time que empatou com o Bahia na Copa do Brasil, mas o Mendonça não deve jogar. Aí joga o Lucas Braga, que é um jogador que, sem a bola, para ajudar o lateral, o companheiro dele, ele até ajuda mais que o Mendonça. Os pontas do Santos não são pontas de ficar voltando muito para marcar. E vamos combinar, Massa, que o Palmeiras, das variações muitas que tem para jogar, os lados do campo do Palmeiras são muito fortes, né? O Palmeiras está conseguindo inversão de jogo com muita rapidez. Às vezes tem 3, 4 perto da bola, a bola de um lado vai para o outro com muita rapidez. Então, ter talvez alguém que ajude ali mais o lateral, quando o time é atacado pelo lado, para o Santos pode ser alguém útil, né? Mas eu imagino que seja um time com uma linha com 4, né? Aí 3 meio-campistas, um deles é um jogador que marca pouco, que muitas vezes joga como segundo atacante, que é o Lucas Lima, perto do centroavante, que é o David Washington, Ângelo de um lado, Braga do outro, e Fernandes e Dodi como os jogadores de contenção, saindo um pouco mais para jogar quando o Santos tem a bola. Perfeito. Rafael Prats, você encontra nas melhores casas do ramo. Como diria o meu avô lá atrás, você quer comprar uma camisinha de Lampião, vá nas melhores casas do ramo, né? Um cinturão de couro, vá nas melhores casas do ramo, na Rádio CBN, na ESPN também. Meu amigo, é um prazer, que prazer falar com você. Um grande abraço, muitíssimo obrigado pela oportunidade de revê-lo e conversar com amigos sobre futebol. Um abraço. Massa, prazer todo meu. Sempre à disposição. Parabéns pelo canal, parabéns pelo trabalho. Até a próxima. Fechado. Rafael Pratos com a gente. Lembrando, amanhã tem pré-jogo, pós-jogo. E no domingo de manhã, aquele boletinzinho em 4 minutos. O Massa conta o que aconteceu na Vila entre Santos e Palmeiras. Semana que vem estaremos no Paraguai. Na outra semana no Mineirão. E assim a gente vai atrás da Sociedade Esportiva Palmeiras nesse momento ímpar da história. Um grande abraço, muito obrigado, Prats, muito obrigado, amigos, e até amanhã. Valeu!